Olá, este é mais um podcast da Faculdade Inspirar. E hoje a nossa convidada é a nossa professora, doutora Maura Seleme, que é expert em fisioterapia pélvica. Na verdade, ela é uma sumidade no assunto no Brasil e no mundo. Participa de várias feiras, congressos, dá aulas, tanto no Brasil quanto no exterior. Maura, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje eu vou fazer aquela pergunta mais básica de todas. O que é a fisioterapia pélvica? Marina, a fisioterapia pélvica, ela é aquela que vai estudar os problemas do assoalho pélvico. Então, todos os problemas que ocorrem nessa pelvis vão interferir de uma certa forma e que nós, então, vamos tratar. E esse problema não vai interferir só na região local, como também na vida profissional e social dessa pessoa. Os problemas principais são as incontinências urinárias, né? As incontinências fecais, a constipação, então os problemas coloproctológicos, porque nós temos os 3 órgãos nessa região, que é a bexiga, o útero e o intestino na mulher, a bexiga e o intestino no homem. Nós também temos o que nós chamamos dos problemas da estática pélvica, então alteração, por exemplo, a caída da bexiga, a caída do útero ou do intestino, né? Então, toda essa parte que nós chamamos dos prolapsos. Além então, o disso, fisioterapeuta pélvico, vamos por partes, sim, muita informação. O fisioterapeuta pélvico, então, ele estuda toda essa parte e ajuda o paciente ou pessoas que têm problema em alguma dessas situações. Exatamente, algumas dessas partes que nós falamos da pelvis, então a gente separa em 5 partes. A parte da incontinência, da continência, né, urinária e fecal. Aí nós temos a parte dos prolapsos, né? Aí nós temos a parte da sexualidade. Nós temos a parte da dor pélvica crônica, bastante importante. E nós temos a parte, digamos que a pessoa vai, então, pode ter um problema numa dessas ou um conjunto desses problemas. Tá, então assim, a mulher que tem dor na relação sexual pode ter várias causas, certo? O fisioterapeuta pélvico, ele pode ajudar de que forma? O fisioterapeuta pélvico, em primeiro lugar, seja qual for a disfunção do assoalho pélvico, a primeira coisa que nós aprendemos a fazer é uma avaliação que leve em consideração o Código Internacional de Funcionabilidade, ou seja, o Código Internacional da CIF, onde que é o problema local. Então nós vamos avaliar como está esse problema, né? Situar quais as limitações que esse problema causa nessa pessoa, tanto na sua vida social como profissional. No caso da dor, provavelmente nós iremos começar tentando entender como é essa dor, que tipo é essa dor e como a paciente sente essa dor. Fazendo uma boa avaliação da dor e das causas possíveis que levam, nós vamos fazer a palpação da dor. Então, por exemplo, os nossos alunos nessa última semana passaram 5 dias tendo aula prática, tentando fazer avaliação, palpação e tratamento da dor. E aí nós vamos tratar. Como que nós vamos tratar? Nós vamos tratar depois de avaliar, palpar onde estão as estruturas dolorosas, desde uma técnica que a gente chama de liberação miofacial, é uma técnica onde pode ser uma massagem, pode ser um estiramento. Nós vamos lidar com os elementos termofototerapêuticos, como por exemplo, com o calor, com o frio, com o laser, com as correntes interferenciais, com outras correntes elétricas, com ultrassom, que vão nos ajudar a diminuir, acalmar, a tratar essa dor. E com a cinesioterapia, que é um pouco diferente da cinesioterapia para as outras disfunções, porque aqui a nossa cinesioterapia vai ser visando o relaxamento. E muito mais. É uma área bastante complexa, mas de uma forma geral, dentro da sexualidade, se existe a dor. Se é, no caso, para melhora da sexualidade. Então, às vezes, a pessoa pode, a queixa dela pode ser uma disfunção orgásmica, por exemplo. Então, isso que eu ia perguntar, digamos assim, é mais comum do que se imagina, mulheres casadas nunca terem tido na vida um orgasmo. Sim.
Com a fisioterapia pélvica, ela pode resolver isso? Pode melhorar, mas existe sempre aquele comportamento que a gente diz assim, que é entre o corpo e a mente, né? Onde que está o problema? É um tabu? É psicológico? A sexualidade já é um problema tabu. Você que está me ouvindo sabe disso. A gente às vezes não sabe nem como falar, tem vergonha de falar da sexualidade, ou tem vergonha de dizer para o nosso companheiro, para a nossa companheira, eu não estou sentindo nada, né? Então essas coisas acontecem. Sabe, Marina, eu sempre chamo muito atenção para não criar aquela coisa misteriosa. É muito normal que uma pessoa diga, olha, eu não estou sentindo prazer na relação sexual, ou eu não estou mais sentindo, ou eu nunca senti, e às vezes eu não sei o que é, né? Então, onde que está o problema? Então, o psicológico e o físico. Dentro da parte física, nós podemos melhorar a circulação sanguínea, então, através de técnicas que vão melhorar a ereção do clítoris ou do pênis, no caso do homem, né? Nós vamos fazer exercícios que vão ser utilizados pela mulher, ensinar posições e melhorar. Eu tenho muitas mulheres, por exemplo, Marina, até eu já passei por isso, porque hoje, aos 58 anos de idade, eu estou na menopausa. Então, eu às vezes também já tenho um pouco de disfunção sexual pela diminuição do sangue, pela diminuição da lubrificação. Então, estão faltando exercícios, né? Mas esses exercícios combinados também com talvez uma dose de hormônio, com a hormonioterapia e também com a renovação do casamento, aquele estímulo de você querer de novo, né? Então, todas essas fases são analisadas. Então, o fisioterapeuta pélvico, ele é preparado para compreender essa mulher, entender até onde ele vai, tratando sem, digamos, esbarrar em algumas, às vezes, atitudes que ele precisa ajudar o paciente a se entender através, por exemplo, de um comportamento psicossocial melhor, e nós vamos melhorar a parte física. E esse paciente pode ser homem ou mulher, em relação à sexualidade. Sim. Tá. E em relação à incontinência urinária, tem muitas pessoas da terceira idade, principalmente, não só, né, mas digamos que tem bastante problema em relação à incontinência urinária, fecal, bexiga caída, né? Tem vários casos de mulheres que nem sabem o que é fisioterapia pélvica e já vai fazer a cirurgia. O fisioterapeuta pélvico, ele também pode ajudar? Veja. Essa pergunta é bastante interessante. Eu fiz meu doutorado exatamente nessa área. Então, eu já diria para você o seguinte, que a primeira causa de exclusão social que tira o idoso da sua casa é a incontinência urinária. 1 a cada 3 mulheres pode ter incontinência urinária na terceira idade. O homem também, por causa do envelhecimento. E também a incontinência urinária a maior responsável pela fratura de colo de fêmur, levando inclusive idoso à morte. Então veja quantos problemas existem em relação ao idoso e ao assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico vai envelhecendo e vai aumentando sim a proporção dos prolapsos, né? Porque toda aquela camada de sustentação, a musculatura que como uma rede sustenta os músculos do assoalho pélvico, ela estará fragilizada. Os ligamentos, o número de filhos é muito importante. Então, se a mulher teve 4, 5 filhos por parto normal, também vai influenciar nessa idade a que essa paciente tenha mais ou menos perda de urina. Os problemas neurológicos decorrentes da idade, como Parkinson, acidente vascular cerebral, tudo isso aumenta. Mas o que é mais importante, Marina, em primeiro lugar, nós podemos tratar através da fisioterapia. Isso que é importante. Tanto a sexualidade, como nós falamos, tantos problemas da incontinência, tanto na mulher, no homem, na criança, nessa paciente idosa, nós podemos tratar. E o mais importante, não é normal em nenhuma idade ter problema, nenhuma. Disfunção é normal. Não é normal você ter dor na relação sexual, não é normal você ter dor pélvica crônica, não é normal perder urina na terceira idade. Nós temos tratamento. E hoje, essa fisioterapia pélvica que nós temos na Faculdade Inspirar, que ela é baseada nos componentes e nos estatutos internacionais, hoje nós trabalhamos baseado na evidência e fazemos aquilo que é feito no mundo inteiro.
eu diria o seguinte, o fisioterapeuta brasileiro hoje, que trabalha e estuda na Faculdade Inspirar, nós providenciamos para ele e para a população um tratamento de alta qualidade para melhora da qualidade de vida e um fisioterapeuta preparado para tratar esses pacientes. E como são as aulas práticas da fisioterapia pélvica? Porque deve ser algo também cheio de tabu, né? Sim, mas eu acho que esse tabu é tão interessante, Marina, porque quando os alunos começam a ter aula, né, no primeiro dia de aula, nós sempre nos posicionamos assim. Em primeiro lugar, ninguém é obrigado a fazer aula prática, né? Mas muitos alunos, eles querem se autoconhecer, eles querem saber. Em primeiro lugar, eles acham que se eles não entendem o que está acontecendo com eles, como é que eles vão entender o que está acontecendo com o paciente? Mas a aula prática, ela já melhorou muito. Primeiro, porque dentro da Faculdade Inspirar nós temos modelos, então a gente pode fazer aula em modelos, né? Ou seja, modelos que eu digo, você pode ter um modelo anatômico, uma peça, que não substitui o ser humano, mas dá ao aluno uma certa preparação psicológica para ele saber onde é que ele coloca a mão, como é que ele faz o movimento na região anal, na região vaginal ou nessa pelvis em geral. Ele aprende então a fazer em modelos anatômicos, nós vamos fazer a mímica desse movimento, eles vão fazer entre eles e eles vão também ter os ambulatórios. E a aula prática, ela é superior quase à aula teórica na nossa pós, né? Eles têm muita aula prática. E depois de um certo tempo, os alunos acabam se acostumando e esse tabu acaba. Mas o que é preciso para que isso seja, desde o primeiro dia, muito sério? Pequenos grupos, aulas práticas individualizadas, número de professor que seja capaz de tomar conta daquela turma. Então, por exemplo, a semana passada nós estávamos com 30 alunos na fisioterapia pélvica modular aqui de Curitiba. Não dava para você ter um professor em sala de aula numa aula prática. Nós éramos 3 professores, cada professor tinha 10 alunos e cada aluno estava interagindo com um aluno era o paciente, um aluno observava, o outro tratava e o professor passava para orientar. Então esse aluno se deixa se tocar, ele se deixa assim se tocar, mas não é obrigado. Sim. Né? E agora voltando um pouquinho, não falando tanto do profissional, mas dos benefícios da população, me lembrei de outra coisa. Mulher grávida, na gravidez, a fisioterapia pélvica pode ajudar? E muito. E como? Você sabe, Marina, que se todo mundo fizesse o que a gente chama do trabalho preventivo, em todas as áreas, nós teríamos muito menos problemas no Brasil, né? Então, durante o período da gravidez, nós vamos trabalhar em etapas, né? Não é só o assoalho pélvico. Eu diria que aí existe uma combinação muito grande entre a fisioterapia pélvica e a saúde da mulher, onde nós vamos interagir na postura dessa mulher, na dor lombar, na postura, né, ela vai amamentar, esse bebê vai crescer, então vários problemas vão surgir no edema dos membros inferiores e também nós vamos fazer essa vivência do parto. Explicar como que esse parto pode ser, porque muitas têm medo, principalmente o primeiro bebê, né? Como é que esse bebê vai nascer? Como é que ele vai forçar? Eu vou ter problema de sexualidade. Então, existe todo um tabu também. Então, a gente vai fazer essa mulher vivenciar o parto, então fazendo ela entendendo como esse bebê nasce, como essas estruturas vão ser trabalhadas, e você só pode relaxar aquilo que você sabe onde está e como essa musculatura se contrai. Então, a gente explica como contrair, como relaxar, e a gente usa técnicas muito menos invasivas, são técnicas mais de exercícios e melhorando a circulação, melhorando a contração dos músculos do assoalho pélvico, a postura e a preparação para o parto. Então, várias técnicas que vão fazer com que essa mulher ela vá para o parto e, fundamentalmente, Marina, ela saia do hospital e ela vá para casa sabendo o que fazer. Ela tem bebê para cuidar. Ela não consegue correr. Ela está preparada já na casa dela. Isso é muito importante. E, Maura, por que a dor crônica hoje se fala tanto? Tem tanta gente com dor crônica. Tem a ver com os nossos hábitos, muito tempo sentado, sedentarismo, alimentação. Como que se dá essa dor crônica? Olha, essa talvez hoje seja uma das perguntas
que mais merece atenção do fisioterapeuta pélvico, porque a dor crônica, na nossa área, a dor pélvica crônica, ela é gravíssima. Porque quando você só perde urina, você se protege. E pronto. E pronto, né? Então, você tem alguma coisa para fazer. Agora, já na dor, e essa dor é constante, o paciente sofre muito. E a dor pélvica crônica, ela atinge uma cada 5 pacientes. Pois é, muita gente. E ela pode, na realidade, alterar não só a parte sexual. Então, você ter problema na sua vida sexual, na sua vida social, alterar a sua continência urinária, a sua continência fecal, alterar vários sistemas. E a dor pélvica crônica, hoje, a grande novidade, que até pouco tempo atrás, ela estava caracterizada assim, tratamento médico, medicamentoso e psicoterapêutico. Né? Hoje não. Tratamento médico, os medicamentos, as cirurgias, o tratamento psicoterapêutico, e você vai ver que hoje já tem também o tratamento fisioterapêutico. O fisioterapeuta está dentro desse tratamento. Nós, inclusive, temos dentro da Faculdade Inspirar, que tem aí muita novidade saindo, para que esse professor, que é o Dr. B.R. Bergman, hoje ele dá aula aqui nessa faculdade, vai dar em outros locais da Inspirar, no Brasil, mostrando, porque hoje ele está inserido na Europa, ele trabalha como fisioterapeuta pélvico para as leis de como tratar a fisioterapia pélvica com os guidelines. Então, ou seja, ele hoje estuda para mostrar para os médicos, os fisioterapeutas, como que nós vamos tratar. Isso é levado muito a sério, desculpe, dentro da nossa faculdade, né, onde a dor pélvica crônica, ela deve ser tratada. E aí a sua pergunta, ela aumentou por causa da nossa posição sentada? Sim. Eu acho que no Covid, quem que não ficou muito tempo sentado em frente ao computador, vendo televisão, porque não podia sair de casa? Então, isso aumentou muito as queixas da dor pélvica crônica, né? A falta de exercícios, a falta de movimentação, de ficar muito tempo sentado. Também a sexualidade foi alterada, inclusive, não vamos falar dessa parte da violência sexual, mas a mulher não querendo fazer, mas como existia aquele contato muito junto, na mesma casa, então isso também causou e aumentou a dor pélvica crônica, porque você não quer, né, até por tabu também, eu não quero dizer que eu não quero dizer que eu não quero fazer, e acaba fazendo, e aquela musculatura está mais contraída, acaba causando dor e leva com o tempo a dor pélvica crônica. Então sim, ela aumentou com essa parte do Covid e também com o sistema psicológico da gente. Quando você tem uma dor num órgão, né? Então, na região pélvica, hoje a gente já sabe o seguinte, que existe o que a gente chama de uma hipersensitização. Você vai perceber a dor na sua região, no seu cérebro, na sua região central. Então, você vai também ter essa dor ligada com o seu sistema emocional. Então, você pode amplificar essa dor. Então, chega uma hora, eu posso até tratar essa dor, mas a memória dela está lá, e mesmo que eu trate, você continua recebendo esse impulso de que essa dor existe. Então, não adianta só eu tratar a dor, mas também o sistema emocional e colocar esse corpo em movimento de novo. É um trabalho, então, de multiprofissionais, né? Exatamente, um trabalho multiprofissional, interprofissional, onde todos vão ter que, na realidade, cada um aí vai fazer a sua parte. Com certeza absoluta, Marina, concordo com você. E Maura, para quem quer seguir a carreira de fisioterapia pélvica, ou fisioterapeuta que está pensando em se especializar, é uma área que traz muitos ganhos? É uma área promissora? Eu tenho certeza, mas absoluta, que hoje ela é uma das maiores áreas dentro da fisioterapia. Primeiro porque ela é uma das mais estudadas, né? Uma que traz uma renda muito importante para o paciente e para o fisioterapeuta, porque o paciente melhora, o fisioterapeuta ele tem uma renda muito maior com isso, e então eu diria que a fisioterapia pélvica hoje, ela é bastante importante, ela é bastante estudada e ela é
uma das profissões que como é que eu vou dizer? Vários fisioterapeutas podem, inclusive, trocar de profissão em uma parte das suas vidas. Eu, por exemplo, Marina, eu trabalhava na área de ortopedia e aos 35 anos eu digo, não, agora já está muito pesado, não quero mais trabalhar no hospital e fui para fisioterapia pélvica. Fez uma recolocação. Fiz uma recolocação, comecei aos 35 anos de idade, quer dizer, há 20 e poucos anos atrás, né, que eu fui trabalhar dentro da fisioterapia pélvica. Porque ela é uma fisioterapia mais leve, digamos assim, onde claro que eu vou trabalhar o meu corpo, eu vou fazer exercícios também, mas que ela vai, além de ser uma fisioterapia que vai me dar um pouco mais de saúde em relação ao uso das minhas articulações, do meu corpo para trabalhar, ela também é uma área que me permite de trabalhar em casa, no consultório, a domicílio, no hospital, aumentando muito a renda do fisioterapeuta que hoje trabalha no mercado de trabalho. São várias possibilidades, São né? várias possibilidades, exatamente. Então tá bom, Maura, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do podcast hoje, tanto para a população ver a importância de se buscar um fisioterapeuta pélvico, o quanto o fisioterapeuta pélvico pode ajudar em diversos problemas, né? E também você, fisioterapeuta, que está em dúvida sobre que especialidade fazer, a fisioterapia pélvica, como vimos, é uma ótima e excelente especialização. Obrigada, Maura. Obrigada, Marina.